Esteja em cada um de nós nessa noite, onde nós estamos aqui para receber do Senhor a palavra nessa última semana do ano. Glória a Deus. E como Deus está guerreando pela igreja, como Deus tem mostrado poder ao nosso favor, e como a opressão está enorme. Quem está percebendo isso, né? Uma opressão enorme, porque as pessoas elas confundem muito o que é na realidade o Natal, o que é na realidade tudo isso que acontece no fim do ano. As renovações de pacto que tem nesse final de ano é uma coisa absurda, né? Como que o poder das trevas trabalha nesse final de ano. E como eu gostaria, sinceramente, que a igreja de Jesus, pelo menos a igreja de Jesus, entendesse o verdadeiro sentido do Natal. Eu fiquei, todo ano eu fico desse jeito quando passo o Natal, porque eu fico, não tenho nem palavras para explicar. Quando eu começo a passar um pouco pelas festas que os cristãos frequentam nessa época. A gente tem que ter olho espiritual, irmãos. Se quer vencer, tem que ter olho espiritual, senão vai vencer não. Essa palavra que o apóstolo falou aqui no início do ano, no início do culto, já começou a falar conosco, né? Deus, a vontade dele é salvar todos. A vontade dele é derramar graça sobre todos, a glória dele sobre todos. Curar a todos, libertar a todos, cumprir as promessas na vida de todos. A vontade de Deus é abençoar aquele que ele criou para adorar. Mas está difícil, está muito difícil. A igreja não está tendo olhos espirituais, não está, e não está buscando ter também não. Tá? Hoje eu vim para pregar, ele tem me mandado pregar, ele tem me mandado falar. Ele me deu uma palavra pesadíssima hoje, na hora que eu fui orar, na primeira hora do dia, mostrando claramente como está o coração dele, porque Jesus veio sim, né, para trazer salvação para as nossas vidas. Ele nasceu, como foi comemorado no Natal, ele nasceu, né? Eu até comentei em algumas postagens que eu vi as pessoas fazendo do verdadeiro sentido do Natal. Porque se a gente for parar para pensar, o verdadeiro sentido do Natal está ficando esquecido, né? É uma junção, as famílias se juntarem, amém, é comunhão, as pessoas estarem ali para poder celebrar, amém, foi mais um ano que se passou, mas a celebração principal está ficando esquecida, né? Que é a salvação das nossas almas. Porque foi para isso que Jesus veio. E eu fico assim, estarrecida com a quantidade de bebida que tem no meio dos cristãos, com a quantidade de danças mundanas que tem no meio dos cristãos, com a quantidade de... As pessoas só se rebelam, gente, vou ser sincera. Porque
A palavra tem que estar alicerçada dentro do nosso coração, sabe por quê? Deus está vindo com justiça e juízo sobre a terra. E se a gente não ficar atento à justiça e juízo de Deus, quem conhece a Bíblia sabe que todas as vezes que Deus fala de justiça e de juízo, a gente tem que ficar muito atento àquilo que Ele está falando, porque eu imagino o coração de Jesus, que como fica, porque as pessoas têm o hábito de falar assim, eu aceitei Jesus, está tranquilo, eu frequento a igreja, está tranquilo, eu participo de tudo, está tranquilo, cuidado. Onde estiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. Falei isso para o apóstolo Alto. Porque crente lá filmando, gravando, dançando música do mundo, crente com cidra, com espumante, com essas coisas, vai me desculpar, mas não é crente não, tá, gente? Porque crente até o diabo é. A gente tem que ser convertido. Abra suas Bíblias, por favor, em Apocalipse, capítulo de número 1. Crente pode beber, igreja? Não. Mas só um pouquinho, hein? É o nada a ver que está levando muito crente para onde? O buraco. Aí, a gente chega no fim do ano, com as pessoas perguntando para a gente assim, mas por que a promessa que Deus me fez não cumpriu, apóstolo? Por que a minha enfermidade não caiu por terra? Por que eu não fui curado? Por que as coisas vão acontecendo na minha vida da forma que eu orei o ano inteiro? Por quê? Aí os porquês, chegam as respostas dos porquês. Né? Não precisa nem a gente responder, não. A própria pessoa se responde. E como o apóstolo disse aqui no início do culto, gente, a porta continua estreita. Jesus não largou a porta, não. Eu ver crente dançando do jeito que eu vi, sabe? E para as pessoas isso está se tornando uma coisa tão natural, tão normal. Mas Miriam dançou na presença de Deus. Dançou, mas para adorá-lo. Né? Miriam realmente dançou na presença de Deus, mas ela dançou para adorar ao Senhor. Para engrandecer o nome dele. E para mostrar a todos que estavam ali ao redor o tamanho da majestade de um Deus que abriu o mar vermelho para eles passarem assim. Sabe? Eu, como pregadora da palavra, como serva de Deus que prega a palavra todos os dias, né? Todas as semanas aí do ano, eu fiquei com meu coração entristecido e eu fiquei extremamente decepcionada. Porque parece, ou a gente está falando inglês, né? Ou o coração da igreja está longe de Jesus mesmo. Porque é de decepcionar, gente. É de decepcionar. Hoje meu coração está extremamente entristecido, extremamente apertado, porque quando vier o juízo e a justiça de Deus sobre a terra, gente, não vai ser fácil. O Apocalipse já está se cumprindo, mas quando terminar de se cumprir, vai ser mais difícil ainda para nós, porque já está sendo, né? E eu estou abismada com a falta de temor da igreja. Eu penso assim, não obedecer ao seu pastor ainda passa, não obedecer, né? Mas não obedecer a Deus, isso não passa não. Não obedecer a palavra, isso também não passa não, gente. Porque no dia do juízo de Deus, é mediante a esta palavra que Ele vai nos trazer juízo. Né? Então assim, eu dou um conselho de todo o coração para a igreja, se converta, sabe? Busque a verdade da palavra para a sua vida, porque é mediante essa verdade que nós vamos entrar no céu. Senão não tem como entrar não. Tá? Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo de número 1, verso número 1. Revelações de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. A revelação é de quem? Jesus. A qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê, amém?
Bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos ler a partir do 3 de novo. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Podem se sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Apocalipse, ele foi inspirado, né, pelo Espírito Santo e pelo próprio Jesus, porque se a gente for ler e entender o que está escrito em Apocalipse, foi uma visão que o próprio Senhor Jesus deu ao apóstolo João, para que ele deixasse escrito para nós o livro de Apocalipse. Amém. Irmãos, eu repito para vocês que a palavra da verdade é o único caminho para o céu. Não existe outro. Não existe outra porta que não seja Jesus. Não existe outro trajeto que não seja a palavra da verdade na minha vida e na sua. Glória a Deus. Ah, apóstolo, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço bem para as pessoas, eu presenteio no Natal, eu ajudo. Amém, amém, amém. Nós temos que ser bons mesmo, mas nós temos que ser bons cumprindo aquilo que está escrito. Aleluia. Amém? Irmãos, a gente tem que refletir. Hoje nós colocamos lá, né, que esse culto de cura e libertação, mas a maior libertação que existe é a gente aprender e viver a palavra de Deus. Não existe libertação. Amém, Jesus. Não adianta em nada um demônio manifestar aqui na igreja e ser expulso, né? E acontecer tudo que acontece aqui todas as noites, se a palavra não tiver alicerce em nós, de nada adianta. Não adianta eu estar aqui e eu não ser de Jesus. Não adianta eu vir aqui todas as noites, você também todas as noites, e a gente não buscar cumprir aquilo que está escrito na palavra. De nada adianta, a gente está enganando a gente mesmo. E é no final do ano que tudo se revela. Eu fico impressionada, sabe? Eu fico muito triste, irmãos. E Deus, quando fala uma palavra dessa, igual a palavra de Apocalipse aqui, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve as palavras dessa profecia e guarda. Quando João começa a profetizar e ele começa a falar daquilo que vai acontecer no final dos tempos, primeiro João começa a profetizar do corpo glorificado de Jesus, Apocalipse 1, que ele é o alfa e o ômega, né? O que está escrito em Apocalipse 1. Daí por diante ele começa a profetizar sobre as 7 igrejas da Ásia, as igrejas, né, que eram igrejas representativas, igrejas que Jesus queria ensinar o caminho do céu. Tanto é que ele fala as coisas boas que a igreja tinha, ele fala os defeitos que a igreja tinha, ele exorta a igreja ao conserto, e ele derrama uma profecia sobre a igreja, que aquele que verdadeiramente o servisse ia receber a coroa de glória. Mas depois que isso tudo passa, irmãos, no livro de Apocalipse, João começa a receber visões de Deus, de como vai ser o final de todas as coisas, e não vai ser bonito. Não vai ser. Se a gente acha que essas chuvas torrenciais que já vieram, ou que esses terremotos que estão acontecendo, ou que essas guerras que estão acontecendo é o pior, nós não vimos nem 10% daquilo que vai acontecer. E a gente, como igreja, a gente precisa estar muito atento a isso. O cúmulo para mim, foi eu ver, assim, quem sou eu para julgar? Eu falo mediante a palavra, sabe? Aquela igreja da Lana Holder, quem já viu o vídeo de lá? Quem conhece Lana Holder? Vocês conhecem? Ela foi uma das maiores pregadoras brasileiras na década de 80 e na década de 90. Esposa de um pastor de São Paulo, exímia pregadora. Depois do ano de 2010, ela reconheceu perante o público que ela é lésbica, e ela e a esposa dela abriram uma igreja para esse público em São Paulo,
E eu estou vendo pessoas servindo ceia, pessoas servindo as ordenanças de Deus, como se tudo fosse normal. E Apocalipse está escrito isso, né? Que não se confundam aqueles que dizem ser aquilo que não são, e que não tragam como certo aquilo que, mediante aos olhos de Deus, está errado, porque vão pagar um alto preço. E o que eu vejo acontecendo hoje, o que a gente vê como servos de Deus acontecendo hoje, irmãos, é isso. Eu não preciso, eu não estou aqui julgando ninguém, eu estou aqui falando como pregadora da palavra. Eu estou extremamente entristecida com o evangelho atual. Porque quando o Apocalipse fala, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que conhece, bem-aventurado aquele que vive, bem-aventurado aquele que segue as palavras dessa profecia, eu fico feliz de saber que ainda tem pessoas que seguem. Glória a Deus. Mas o que mais me entristece é a largura dessas portas. Isso me entristece. Irmãos, Papai Noel não existe, né? Que a gente vê de cristão fantasiado de Papai Noel, fazendo e acontecendo, não existe, é uma mentira. Já começa errado daí. E quando a gente vai ver as festas, a maioria são mundanas mesmo, com bebedeira, com tudo aquilo que Deus não deixou escrito para nós. Eu falo sempre, se reunir com família é bênção, amém? Mas viver aquilo que não está escrito não é bênção não, irmãos. E eu não vou massagear ego de ninguém, sabe por quê? Porque depois Jesus cobra das minhas mãos. Não vou. Porque a gente tem que viver a verdade, irmãos. O verdadeiro símbolo do Natal é o nascimento de Jesus para trazer salvação para mim e para você. E olha que preço alto que ele pagou. O preço não foi pequeno, não. Foi um preço altíssimo para que cada um de nós hoje possa ter oportunidade de viver, possa ter oportunidade de respirar, possa ter oportunidade de ser salvo, possa ter oportunidade de andar nas ruas de ouro de cristal, possa ter oportunidade de abraçar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Ele sim é digno de toda honra e de toda glória. Ele sim é o verdadeiro símbolo do Natal. Ele sim é o verdadeiro símbolo de amor. Ele sim é o verdadeiro símbolo de verdade absoluta. Porque essas verdades que estão sendo aí derramadas sobre nós como sendo certa, tem nada de certo não, gente. Né? Eu fico pensando como está o coração de Jesus mediante tudo isso, mediante a tudo que ele vê, a tudo que ele enxerga todo dia em nós, sabe? Hoje eu entrei aqui, a opressão está gigante, gigante. Nós tiramos 2 dias de descanso para a gente recarregar a energia para vir para o próximo ano, para pregar o Evangelho, né? Da forma que Deus nos chamou para fazer, irmãos. Mas se a igreja soubesse a quantidade de pactos renovados que acontece depois do dia 25, se a igreja soubesse a quantidade de obras de macumbaria que são feitas contra nós, porque se fecharem as igrejas, acabou. A gente já estaria de joelho dobrado há muito tempo, né? Tem um centro espírita na frente da igreja de Belo Horizonte, lá no bairro Pompeia, e eu fico às vezes, eu e o apóstolo, reparando como é que funciona lá. 5 horas da tarde o povo já está com o tambor batendo. Se você passar lá 4 horas da manhã, está batendo ainda. Imagina a quantidade de horas que eles ficam para poder fazer as obras do mal, e a quantidade de horas que nós ficamos orando para fazer as obras do bem. Eles passam as noites de final de ano nas praias para poder fazer as renovações de pacto, para poder adorar os demônios que eles seguem. E quanto tempo a gente passa adorando ao nosso Deus que é digno de honra? Quanto tempo a gente passa estudando a palavra que vai nos levar para o céu? Quanto tempo a gente passa jejuando
não em rancor, igual eles fazem para receber todas as linhas demoníacas que eles têm, mas a gente jejua para estar perto daquele que pode todas as coisas. E eu falo isso com certeza do que eu falo, porque a minha família veio da macumbaria. Então eu falo daquilo, não daquilo que eu imagino que seja, eu falo daquilo que eu sei que é. Irmão, o demônio não aceita que a pessoa sirva ele pela metade, igual Jesus muitas vezes fica nos trazendo e insistindo com a gente para servi-lo. Demônio não tem misericórdia igual Jesus tem. E a igreja fica desapercebida, né? Dia 25 veste todo mundo uma roupinha nova, coloca a melhor vestimenta, coloca a melhor coisa, vai, aproveita. Sabe, gente? E eu falo para vocês, de 100% dos cristãos, o que eu vejo, 90% não vigia. 90% nem lembra que Jesus é o alicerce do Natal. 90% nem lembra o preço de cruz que ele pagou. Quer aproveitar a festança. E aí chega hoje num culto como esse, nós estamos aqui, ó, carregado, céu de chumbo, terra de bronze, porque a gente não vigia. E a gente tem que parar para pensar como que está a nossa servidão, Senhor. Glória a Deus. Quer promessa cumprida? Converta. Quer vida mudada? Converta. Hoje ele ministrou muito no meu coração, filha, o ano está terminando. E onde estão as minhas promessas cumpridas? Muitos deles entraram este ano com as cargas sobre eles, com as enfermidades, com as doenças, com as lutas travadas, e vão fechar o ano da mesma forma, porque eu não consegui trabalhar neles. Porque a palavra não está sendo cumprida, irmãos. A gente tem que pensar muito o que a gente quer. Porque senão a gente fica enganando. Pode sentar, irmãos. Porque senão a gente fica enganando a nós mesmos, irmãos. Entra ano e sai ano, a gente pergunta quem já leu a Bíblia toda. São poucos. Entra ano e sai ano, a gente pergunta quem buscou aprender do Senhor, que vai te levar para a salvação. São poucos. Só que a escolha é nossa, é individual. Da mesma forma que a salvação é individual, né? Ninguém nos amarra para ir em lugar nenhum, ninguém nos obriga a fazer nada que a gente não quer. É a gente que escolhe temer ou não temer. É a gente que escolhe Jesus ou não, gente. Glória a Deus. Sabe? A gente tem que refletir sobre isso. Quando as coisas são saudáveis, observe vocês verem. Quando tem um almoço de Natal com Jesus como centro, né? Que as famílias se reúnem ali em comunhão, porque fica muito tempo sem ver durante o ano, para ali se reunir num lugar amistoso, para fazer ali uma ceia gostosa, um almoço gostoso. Vocês veem que a paz reina. Mas quando Jesus não está no meio, no final da noite tem briga, tem dissolução, tem divisão. Um começa a jogar na cara do outro aquilo que aconteceu durante o ano, aí sai mais brigado do que entrou. É ou não é, gente? Onde que Jesus está nisso? A gente não tem que festejar, não é só dia 25 de dezembro, não. A gente tem que festejar do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. O fôlego de vida, a oportunidade de servir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Não adianta a gente vestir uma roupa linda e ir para as festas de Natal e depois passar o ano inteiro brigado, dividido, tudo partido, não, gente. Isso não é amor de Cristo. O amor de Jesus, que excede todo o entendimento, está muito além disso. Muito além. Que a gente tome para nós. Bem-aventurado que lê, bem-aventurado que aprende, bem-aventurado que busca, bem-aventurado o que renuncia, bem-aventurado aquele que serve, bem-aventurado aquele que teme, bem-aventurado aquele que conhece a palavra, bem-aventurado
Deus. Porque se Jesus voltar agora, gente, onde a gente vai passar a nossa eternidade, gente? A verdadeira festa de Natal é a gente ir lá falar de Jesus para as pessoas. Pregar um Jesus que é vivo, falar do amor dele, falar da grandeza dele. Isso é o que menos acontece na ceia de Natal. As orações não acontecem mais na ceia de Natal, nos almoços de Natal, ninguém ora. E passa a ser só uma festa, onde Jesus não é o centro de tudo. Estou mentindo, gente? Não. Hoje ele apertou meu coração o dia inteiro para falar isso para mim. O dia inteiro. Porque o Espírito Santo, ele geme, gente. Ele chora. A Bíblia fala assim para nós: não apagueis de vós o meu Espírito Santo. Não extinguais de vós o meu Espírito Santo. Não perca aquilo que você tem comigo. Não abra mão de me ter com você na caminhada da sua vida. E a gente, por causa de coisas pequenas demais, a gente deixa esvaziar de nós o principal que nós temos, que é Jesus, gente. Sabe, às vezes eu fico vendo, a gente fala que vai ter culto de cura e libertação, hein? A igreja ferve. A libertação é diária, gente. A libertação, ela é diária. É eu buscar para mim o melhor de Jesus, né? A cura, ela é diária. A mudança, ela é diária. Não é a gente começar um ano com um problema, terminar ele com o mesmo problema e já começar o outro com o mesmo problema, não. Jesus veio para nos dar vida e nos dar vida em abundância. E quando a palavra diz isso, em todos os sentidos. Amém. Mas nós temos que buscar o foco de tudo isso, a maior importância de tudo isso, que é Jesus Cristo, irmãos. Autor e consumador de todas as coisas. Glória a Deus. Isaías profetizou, né? Antes do nascimento de Jesus, com toda a autoridade, ele fala: um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, o seu nome é Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse tem que ser o sentido da nossa vida, o sentido verdadeiro. E aí eu tenho certeza que as outras coisas ele acrescenta. Amém. A cura ele acrescenta, a libertação ele acrescenta, a mudança de vida ele acrescenta, nós e a nossa casa servindo ao Senhor ele acrescenta, fôlego de vida ele dá, alegrias ele traz, os sonhos ele concretiza, porque os sonhos dele são muito maiores que os nossos, estão muito acima dos nossos. Glória a Deus. Quando a gente decide escolher a melhor parte, irmãos, a decisão ela é nossa, ela é individual. Amém. Né? A gente não nasceu para agradar pessoas, a gente nasceu para glorificar ao Senhor. E a gente precisa pensar sobre isso. Aonde Jesus, qual lugar que Jesus ocupa na nossa vida? Essa noite é a noite da gente refletir sobre isso. Qual é o lugar que Jesus ocupa na minha vida? Eu tenho orado quando eu acordo, em agradecimento pela vida, eu tenho dormido agradecendo pelo dia que eu tive. Eu louvo a Deus pela minha família, eu agradeço a Ele pelas dádivas que Ele me dá, né? Quando chega essa época do ano, eu entro ali no meu dia 25 agradecendo ao Senhor por Ele ter nascido, por Ele ter sido o centro da minha vida e por Ele ter escrito o meu nome no livro da vida. Qual tem sido as minhas prioridades? Qual tem sido a minha servidão ao Senhor? A gente só quer, não é?
A nossa lista de pedidos ali, de orações, não termina. Não é errado pedir a Deus bênção, não é errado orar ao Senhor. Mas em contrapartida, nós temos que adorá-lo, gente. Aleluia. Porque senão os milagres não vão acontecer. Não tem como mudar a palavra de Deus. Não tem como. Ela é o verbo que foi deixado para nós sermos orientados para uma vida de vitória, sim. Para uma vida de dádiva, sim. Para uma vida de saúde. Ele mesmo disse: eu vos dou saúde. Né? Por onde Jesus passava e por onde Jesus passa, irmãos, são maravilhas extraordinárias que acontecem e vão continuar acontecendo enquanto houver vida nessa terra. Amém, Jesus. Mas para isso tudo acontecer depende de nós. Nós somos os templos do Espírito Santo. Glória a Deus. Se eu sou cheia, se você é cheio, Ele trabalha dentro de mim e de você. Mas aonde está esvaziado, não tem como Ele trabalhar. Então que hoje esse seja um ensinamento para nós. Amém. Né? Lá quando passou do 24 para o 25, você dobrou o seu joelho e orou? Você leu pelo menos um versículo da palavra para dar parabéns àquele que merece os parabéns da noite? Ao verdadeiro aniversariante? Porque isso tudo é secular, gente. Jesus nem nasceu em dezembro. A Bíblia, quando ela fala do nascimento de Jesus, quando ela fala ali do clima que estava, que os pastores estavam no campo, que era o tempo da cega, era o tempo da colheita em Israel, não é em dezembro, é em abril. Isso tudo é comércio, isso tudo é secular. Por isso que eu falo para vocês, a gente não tem que comemorar as coisas um dia só no ano. A gente tem que comemorar Jesus em nós o ano inteiro. Glória a Deus. Quando Ele nasceu, foi uma glória para nós. O preço de cruz foi salvação para nós. Mas a gente tem que fazer por onde dele em nós, gente. Amém. Senão de nada adianta. Né? A gente tem que refletir muito da nossa servidão. Se a gente, eu fico pensando, quando eu falo a gente, porque somos nós. Desde quem prega até quem está escutando a palavra. Se a gente precisar, a gente fica a noite inteira na festa. Começou o churrascão, 8 horas da noite. Terminou o churrascão, 5 horas da manhã. Beleza, estou lá. Mas se eu tiver que ficar num culto mais de 2 horas, eu reclamo que eu estou cansada, eu tenho que trabalhar amanhã. Aonde Jesus fica no centro da nossa vida. Se eu tenho que ficar muito tempo em pé no culto, eu acho ruim, minha perna está doendo. Mas para as outras coisas a gente tem muita força, gente. A nossa força, ela tem que estar centralizada no lugar certo. Amém. Aí nós vamos ser bem-aventurados, queridos. Glória a Deus. Hoje eu preparando a palavra, falei: Deus, como que eu vou falar para o povo uma palavra dessa? Ele falou: você tem que falar aquilo que eu te mando falar. A palavra, gente, a palavra é correção, 90% dela, 10% dela fala da graça, da glória, das curas, né? Mas o resto, porque quem não for corrigido não entra no céu. Quem não tiver endireitamento não entra no céu. Porque é difícil entrar no céu, não é fácil não, gente. Por isso que a Bíblia fala: a porta é estreita, apertado é o caminho que leva à salvação, e são poucos os que passarão por ele. Porque Jesus conhece a natureza humana. Jesus conhece que o nosso coração é enganoso. Jesus conhece que muitas vezes as nossas escolhas não são as corretas. Ele sabe quem nós somos. Mas Ele jamais fechou os braços para nós, não. Quem fecha somos nós. Verdade. Que não queremos pagar o preço para estar diante dele. Que não queremos mudar a trajetória da nossa vida para servi-lo. Muitas vezes a gente não quer, gente. Quantas vezes que a gente pergunta para as pessoas, que a gente prega para as pessoas, e a gente pergunta para elas: você quer aceitar Jesus? E ela fala: agora não, estou muito novo. Com quem já aconteceu isso? Comigo já aconteceu várias vezes. Às vezes as pessoas estão no leito de morte, no leito de enfermidade. A gente pergunta para elas como pastor, prega para elas, prega a salvação para elas: você quer aceitar Jesus para você ter a vida eterna? As pessoas falam: não quero. É escolha. Mas
Mas a própria Bíblia nos diz que depois que a gente conhece, que a gente busque escolher a melhor parte. Glória a Deus. Amém? Irmãos, eu podia estar aqui pregando palavras para vocês, que vocês iam subir até no teto. Porque para a gente pregar, a gente tem como pregar mediante a palavra. Mas a gente tem que pregar aquilo que Jesus quer que a igreja escute. Amém. Né? Nós temos 2 cultos por semana, e às vezes 2 cultos é difícil para a gente vir. Mas trabalhar a gente vai todo dia. Cuidar de casa a gente cuida todo dia. Claro que tem que cuidar, porque é o nosso primeiro ministério. Mas da mesma forma que a gente cuida das nossas coisas, a gente tem que cuidar das coisas de Jesus. Por que Jesus tem que ficar em segundo plano? Sendo que Ele é o dono de todas as coisas. Amém. Por que Ele tem que ficar esquecido? Sendo que Ele, Isaías acabou de dizer que Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. A Bíblia fala, Ele é um conselheiro, um Deus forte, né? Por que Ele tem que ficar sempre em segundo plano e as outras coisas sempre em primeiro, gente? Nós precisamos repensar. Glória a Deus. Ontem estava todo mundo comemorando. Hoje, cadê a comemoração aqui dentro pelo Salvador ter nascido? Cadê a nossa família? Reunida na presença de quem pode. Vocês entendem o que eu estou tentando dizer para vocês? Uma coisa que teve aqui no Congresso de Homens, uma palavra que o irmão falou que marcou meu coração. Nós temos que ser a Bíblia que anda por onde nós estivermos. Porque é o meu testemunho, é a minha vida, é a minha fala, é a minha conduta, é a minha forma de ser, é a minha forma de amar, é a minha forma de falar de Jesus, é a minha forma de pregar a palavra, é a minha forma de acolher, é a minha forma de ajudar, que convence os outros que Jesus é bom. Glória a Deus. Né? Então, tudo que eu sou aqui dentro, que eu seja lá fora. Tudo que eu aprendo aqui dentro, que eu ensine lá fora. Tudo que eu testemunho aqui dentro, que eu passe a testemunhar lá fora. E aí o meu marido vai estar aqui, a minha esposa vai estar aqui, os meus filhos vão estar aqui, a minha família servirá ao Senhor, nós seremos bem-aventurados, nós teremos saúde, nós teremos prosperidade, nós teremos o nome escrito no livro da vida, e quando nós fecharmos os olhos, nós teremos o céu, a Jerusalém celestial preparada para nós, porque nós escolhemos a melhor parte em Jesus. Glória a Deus. Irmãos, tudo passa, só a palavra que nunca vai passar. É verdade. Porque o resto passa. Mas a palavra, ela fica para sempre. Então que a gente decida, sabe, nesse próximo ano de 2024, servir a Deus como a gente nunca serviu. Amar a Ele com o melhor do nosso coração. Renunciar quando for preciso e fazer quando for preciso. Sabe? Nos posicionar como a palavra nos ensina a nos posicionar. Amém. Sermos como o Espírito Santo nos ensina a ser. Buscá-lo todos os dias da nossa existência. Porque aí sim a gente vai ser feliz. Sabe aquele vazio que a gente tem? Que a gente fala assim, eu vou tomar um ajudante. Eu brinco com isso às vezes. Eu preciso de um calmantezinho, vou tomar um ajudante. Porque vem vazio, vem tristeza, vem dor, vem tudo na nossa alma, não vem? Mas a Bíblia fala, o único que tem o poder de curar a sua alma é Jesus Cristo. Amém. Que o ano de 2024 a gente não precise de ajudantes para nos ajudar a ser feliz no ano. Que a gente não precise de encostos para nos manter de pé durante o ano. Mas que a palavra e a presença de Jesus em nós faça isso em nós. Amém. Porque a Bíblia diz que a alegria da salvação, essa sim é a nossa força. Glória a Deus. Se a gente tiver essa alegria, gente, a gente é bem-aventurado em tudo. Amém. Se a gente está precisando de tanto ajudante,
É porque está faltando ainda ser completado por aquele que pode tudo. Amém. Amém? Coração cheio da palavra vai falar de quê? A boca fala do coração? Quando eu brigo muito, eu falo muita coisa ruim, eu só falo de tristeza, de derrota, de perda, de decepção, é porque o meu coração está cheio disso. Mas quando eu encho o meu coração com a presença do Senhor, é disso que eu vou falar. Amém. E contra isso, gente, não há dúvida nenhuma. Amém? A gente tem que pensar sobre isso. Quando eu consigo alcançar os frutos do Espírito Santo, mansidão, domínio próprio, temperança, né? Paz, longanimidade, benignidade, amor, fé, alegria, são os frutos. Se o Espírito está em mim, os frutos são derramados, é isso que eu vou viver. Mas se eu não tenho, eu vou viver o quê, gente? É isso que a gente tem que começar a refletir. A culpa não é de ninguém pelos nossos problemas. A culpa não é de quem nos cerca pelas nossas decepções. A culpa, ninguém tem culpa de nada. Porque nós não fomos feitos para ser culpados. Nós não fomos criados para ser tristes. Nós não fomos gerados pelo Espírito Santo para viver o pior. Nós fomos gerados para viver o melhor, para ter alegria, para ter paz, gente. Só que depende de nós. A escolha é nossa. Amém? Que Jesus não seja o último, que Ele seja o primeiro. Que a minha força não seja toda levada lá para fora, mas que ela seja trazida aqui para dentro. E aí, se a nossa vida não mudar, eu rasgo a Bíblia, gente. Mas eu nunca vou rasgar, sabe por quê? Porque a maior e única verdade que existe é a verdade que Jesus deixou para nós. Amém. É manual de vida em todas as áreas que nós buscarmos, é que tem resposta. Sabe por que a gente não está tendo resposta? Porque a gente não busca no lugar certo. Quando a gente buscar no lugar certo, a resposta vem. Amém. Né? A gente lê um livro 10 vezes. Por que a gente não pode ler a Bíblia 10 vezes? A gente assiste lá o programa de televisão 500 vezes. A gente maratona a série para acabar ela rápido. Por que a gente não pode maratonar a Bíblia? Maratonar a palavra para a gente acabar ela rápido. Amém. Aí a nossa vida vai ser outra, com certeza. Amém? Amém. Sabe por que a gente colocou hoje cura e libertação? Porque a cura virá de Jesus. E a libertação também virá dele. Não tem homem que pode fazer nada por você. Nada. Eu não. Eu não posso fazer nada por você, o apóstolo não pode fazer nada por você, mas Jesus pode fazer tudo por nós. Glória a Deus. Tudo. Sabe o que a gente sofre? A gente coloca a nossa felicidade em outras pessoas, em adquirir coisas, em ter coisas, que não é errado, mas a nossa felicidade tem que estar centrada no lugar certo. Quando Jesus passar a ser o centro da nossa vida, as outras coisas não vão faltar, gente. Isso é com Amém. certeza. Porque é prazer dele nos presentear. Porque a Bíblia fala que ele é galardoador daqueles que o amam. E galardão significa presente. Ele está pronto aqui para me presentear e para te presentear. Amém. Ele está pronto aqui para me levantar e para te levantar, para derramar alegria em mim e em você e para fazer tudo aquilo que a gente ora. Só que a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E a Bíblia também diz: amarás ao Senhor sobre todas as coisas. Vamos inverter a ordem para ver se a gente vai ser feliz ou não vai. Glória a Deus. Aí ninguém mais vai precisar de ajudante, ninguém mais vai ficar deprimido, ninguém mais vai ficar chorando. A gente vai viver a alegria da salvação. Amém? Nós vamos colocar de pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Agora, no momento da oração, irmãos, eu queria convidar você a orar, porque normalmente a gente ora e vocês acompanham. Mas a oração hoje é sua.
As palavras que você vai dizer para Jesus são suas. Aquilo que você vai derramar sobre ele aí é você e ele. Porque ele precisa escutar aquilo que você tem para dizer. Amém? Porque quando a gente escuta a voz do Espírito, a gente não deve endurecer o nosso coração. Está escrito isso em Hebreus, né? E Jesus está prontinho aí para falar comigo, com você. Vamos aí preparar os nossos ouvidos para ouvi-lo. Porque a Bíblia diz que primeiro a gente ora e fala. Depois a gente silencia e ouve. Porque ele responde. Isso é com certeza. Então converse com o Salvador aí nesse momento. Em nome de Jesus. O que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Não perca a oportunidade de orar. Seja a honra, seja a glória.